Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre medidas de capacidade envolvidas com situações relacionadas ao cálculo de volume de cilindros. Vem comigo! Bem pessoal, então a primeira coisa que eu quero discutir com vocês aqui é o seguinte, observem que aqui no quadro nós temos as unidades de medida de volume que aparecem com maior frequência quando calculamos o volume de algum objeto tridimensional, no caso aqui o que está envolvido é o estudo do cilindro, e as unidades de medida que mais vão aparecer aqui, que vão ser mais importantes para a gente, são essas: o metro cúbico, nós temos o m elevado ao cubo aí, com o índice a terceira, decímetros cúbicos e centímetros cúbicos. E essas unidades elas vão ser diretamente relacionadas aqui aos nossos problemas, porque vai haver uma equivalência com as unidades de medida de capacidade. A unidade de medida de capacidade padrão no Sistema Internacional de Unidades é o litro, e nós temos os múltiplos e os submúltiplos do litro, o quilolitro, o hectolitro, o decalitro, o centilitro, o decilitro e o mililitro. Então nós temos as unidades e as subunidades do litro, e nós vamos ver a relação entre algumas subunidades dessa, entre uma subunidade dessa e o próprio litro, com as unidades de medida de volume. Nós vamos ver isso diretamente envolvendo problemas com cálculo de volume de cilindros. Então observe essa tabela aqui que aparece no quadro para vocês. Nessa tabela nós vemos essa relação de algumas unidades de volume com as de capacidade. Nós temos que, pessoal, o volume referente a um metro cúbico, isso equivale a 1000 litros de capacidade. Nós temos que 1 decímetro cúbico de volume equivale a 1 litro de capacidade. E nós temos, por último, na última linha, que 1 centímetro cúbico de volume equivale a 1 mililitro de capacidade. Então vamos observar esse quadro, porque ele vai ser muito importante nas substituições aqui de unidade de medida que vão envolver os cálculos que nós vamos fazer sobre o volume de um cilindro. Então a primeira situação que nós vamos discutir é essa aqui, pessoal. Uma lata de refrigerante possui formato cilíndrico, tendo 6 centímetros de diâmetro e 12,5 centímetros de altura. A quantos mililitros de refrigerante em uma lata que esteja completamente cheia? Considere o π igual a 3,14. Então observem que nessa situação nós temos o diâmetro e nós temos a altura. Nós precisamos então calcular o volume vai estar na unidade centímetros cúbicos, nós vamos fazer a troca da unidade centímetros cúbicos, que é a unidade de volume, da unidade de capacidade, que vai ser em litros ou mililitros, e aí vamos descobrir quantos mililitros de capacidade de refrigerante vai caber aqui nessa lata totalmente. Então vamos à resolução. Diâmetro, 2 vezes o raio. O diâmetro da área da base dessa circunferência é 6. O diâmetro mede 6 centímetros nesse cilindro. Então nós temos que 2 vezes o raio é igual a 6. Dividindo os dois lados da equação por 2, nós temos que 2r sobre 2 é igual a 6 sobre 2. Nós obtemos então que o raio mede 3 centímetros, pessoal. Então essa é a medida do raio nesse caso. Então nós temos o raio, nós temos a altura. Podemos agora calcular o volume. O volume é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então nós temos que o volume vai ser, nesse caso, π vezes 3 ao quadrado vezes a altura, que é 12,5. Nós vamos ter que o volume então é π vezes 9 vezes 12,5. Troquei o 3 ao quadrado por 9. Então isso vai resultar em 9 vezes 12,5 dá 112,5. Fica 112,5 vezes π. O π eu vou trocar por 3,14, porque o enunciado diz que é para considerarmos isso. Então nós vamos ter 112,5 multiplicado por 3,14. Nós vamos ter então que esse valor do volume vai ser 353,25 centímetros cúbicos. Esse é o valor, essa é a medida do volume da latinha, Só que o que nós queremos saber também é qual que vai ser essa medida em mililitros. Observe a tabela que relaciona algumas unidades de volume com as de capacidade. Aqui nós temos essa tabela, Nessa tabela aparece aqui o que, pessoal? Aparece a relação entre centímetro cúbico e mililitro, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então nós vamos fazer essa troca aqui. Nós temos um volume de 353,25 centímetros cúbicos. Isso equivale a 353,25 mililitros. Portanto,
A medida do volume da latinha é essa, né? 353,25 ml. E, portanto, quando ela está cheia, vai ser essa quantidade de mililitros de refrigerante. Outra situação aqui, pessoal, uma caixa d'água tem um formato cilíndrico com medida de diâmetro igual a 2 metros e medida da altura igual a 0,7 metros. Considerando o π igual a 3,14, qual é a capacidade máxima de armazenamento em litros dessa caixa d'água? Então, mais uma situação, nós temos o diâmetro, que mede 2, diâmetro é 2 vezes o raio, então 2 vezes o raio é igual a 2, no caso está em metros, né? Divide os dois lados da sua equação por 2, vai ficar 2R sobre 2 no primeiro membro, 2 sobre 2 no segundo, e você obtém R igual a 1 metro, então 1 metro é o raio da sua circunferência. Você tem um raio, tem a altura, pode calcular o volume. O volume é dado por π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Você tem aqui o volume, então vai ser π vezes o raio ao quadrado, 1 ao quadrado, vezes a altura, que é 0,7 metros. Você tem então 1 ao quadrado é igual a 1, né? O seu volume é π vezes 1 vezes 0,7. 1 vezes 0,7 dá 0,7, então vai ficar 0,7 vezes π como sendo o raio, né? Nesse momento você vai trocar π por 3,14, porque o seu problema fala que é para considerar isso, que o π é aproximadamente 3,14. Então você vai ter volume igual a 0,7 multiplicado por 3,14. Isso vai resultar em um volume de 2,198 metros cúbicos, pessoal. Então esse é o volume da sua caixa d'água. Só que você quer esse volume em litros, né? Você quer em litros, né? Quantos litros cabem dentro da sua caixa d'água? Você quer a capacidade em litros. Observe a tabela que relaciona, né, a medida de volume em metro cúbico com a de capacidade em litros, né? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então você vai fazer essa troca aqui. Você vai trocar 1 metro cúbico por 1000 litros, né? Então vai ficar 2,198 metros cúbicos é igual a, trocando para litros, 2,198 vezes 1000 litros. Quando eu multiplico 2,198 por 1000, isso vai resultar em 2.198. É como se eu deslocasse a vírgula 3 casas para a direita, né? Na verdade, eu estou fazendo justamente isso, deslocando a vírgula 3 casas para a direita. Quando eu multiplico por uma potência de 10, eu faço isso, né? Então, eu obtenho que o volume em litros da caixa é esse aqui, 2.198 litros. Essa é a capacidade do tanque. Última situação que nós vamos discutir, né? Envolvendo essa discussão aí, né, da troca de unidades de capacidade e de volume. Um tanque cilíndrico de raio 20 decímetros e altura 12 decímetros deve ser preenchida por um balde com capacidade de 60 litros de água. Quantos baldes de água são necessários para encher o tanque completamente? De novo, nós vamos utilizar o π igual a 3,14, né? Então, observe essa situação. Você tem o raio já está dado, né? A altura também já está dada. E você tem um outro elemento aqui que é um balde, que já está com a sua unidade de medida em capacidade. Unidade de medida em capacidade, cabe 60 litros. Você quer saber quantos baldes você precisa encher e levar lá no tanque para poder preencher o tanque completamente. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é calcular o volume do seu tanque e colocar a unidade de medida em capacidade. O volume, você sabe que como o tanque é cilíndrico, você consegue calcular o volume por meio da fórmula do cálculo do volume de um cilindro, que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Nesse caso aí, o volume é 20 decímetros, vai ficar π vezes 20 ao quadrado, a altura é 12 decímetros, vezes 12. Portanto, você vai ter que o volume do seu cilindro do seu tanque é π vezes 400, que é 20 ao quadrado, né? Então, 20 ao quadrado por 400, multiplicado por 12. 12 vezes 400, pessoal, dá 4.800, então fica 4.800 vezes π. No seu enunciado, pede-se para trocar o π por 3,14, então você fica com 4.800 vezes 3,14, né? Trocando o π por 3,14. Então você fica com o V igual a 4.800 vezes 3,14 igual a 15.072 decímetros cúbicos. 15.072 decímetros cúbicos é a medida do volume desse tanque, portanto. Só que você quer saber, né, qual que é a medida desse tanque em litros. Você sabe que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Então você vai fazer essa troca aqui. Nesse caso aqui você tem 15.072 decímetros cúbicos. Cada decímetro cúbico é 1 litro. Então você vai simplesmente trocar a unidade aqui, né? 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então
15.072 decímetros cúbicos é 15.072 litros. Portanto, a medida da capacidade do seu tanque em litros é essa. Mas você quer saber mais do que isso, você quer saber quantos baldes você precisa encher e levar lá no tanque para preencher seu tanque completamente. Para saber isso, pessoal, basta que vocês façam a razão, a divisão entre a capacidade do tanque e do balde, né? Você divide a capacidade do tanque pela capacidade do balde, o resultado dessa divisão é igual ao número de baldes que você precisa encher e levar lá. Observe que nesse caso aqui, se eu fizer 15.072 por 70, eu obtenho 251,2. Esse valor aqui que eu obtive, né, seria, vocês observam que não é um valor inteiro, mas observam que há uma parte inteira aqui, o 251, quer dizer que eu precisaria encher 251 baldes, e lá encher e preencher o tanque, né? Mas faltaria uma partezinha, né? Um 0,2, ou seja, eu precisaria buscar mais uma vez, né? Encher uma certa parte ali. Então não há uma parte inteira de baldes, né? Inteiros, né? Que eu vou preencher o balde completamente e jogar lá. 251 vezes eu vou encher o balde inteiramente e derramar no tanque. Mas vai ficar uma partezinha que vai ficar sobrando que não é inteira, né? E é menos que um balde. Então não há uma quantidade inteira de baldes que eu possa pegar e preencher o meu tanque. Portanto, essa é a solução desse último problema aqui. Eu precisaria, se eu quiser saber quantas voltas eu tenho que dar, né? Quantas vezes eu tenho que ir lá para encher o balde para poder encher o tanque, eu teria que ir 252 vezes encher o balde, né? Mas nessa última vez que eu iria, né? Eu iria 251 vezes e encheria o balde completamente. Na última vez eu encheria apenas uma parte para completar ali o tanque, né? Portanto, essa é a solução desse nosso problema, né? E aqui também eu quero encerrar esse nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.